Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Jailton Alves, estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão aos nossos corações no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3:16, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo-chave do amor. Todos nós que conhecemos a Bíblia, dificilmente nós nunca ouvimos falar deste versículo. É um versículo-chave onde quase todos nós conhecemos de cor e salteado. É um versículo onde o apóstolo amado de Jesus Cristo revela o amor de Deus para com a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão tal maneira significa que não existe palavras para descrever o amor de Jesus Cristo para com todos nós. Não existe palavra no universo, nas dimensões, nas galáxias, nenhum outro lugar, nenhumas palavras pode descrever do gigantesco amor de Deus para conosco através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou nós de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja que quando Deus falou que nos amava, Ele não falou só simplesmente em palavras, porque o verdadeiro amor não consiste só em palavras, mas em demonstração. Então Deus, provando o seu amor para conosco, diz a Bíblia que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. Será que um de nós teria essa coragem de dar a alguém que nós amamos por a vida de muitos ou de toda a humanidade? Mas Deus, Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos salvar e para nos perdoar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 5, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus, ele veio morrer por nós sendo pecadores. Talvez morrer por alguém que seja justo seria mais agradável. Talvez morrer por alguém que sempre fez o bem seria muito agradável. Mas morrer por aqueles que faz mal, morrer por aqueles que têm um coração muito ruim, ninguém daria o seu filho para morrer por alguém. Muito menos pessoas ruins que só faz o mal. Eu quero dizer para você que essas pessoas somos nós. A Bíblia diz que nós somos ruins por natureza por causa do pecado original que houve lá atrás. Então, por mais atitudes, ações boas que nós praticamos, há uma semente dentro de nós chamado pecado que nos torna mal. É só pisar no nosso calo e nós veremos quem realmente nós somos. Toque em alguém que nós amamos, nós veremos realmente o outro lado de que nós somos. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Oh, aleluias! Sendo nós ainda pecadores, maus. Ninguém entende mais de amor do que Jesus. Jesus é o amor encarnado de Deus aqui nessa terra. Não somente a palavra, mas também o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, se entregou por nós. E a morte de cruz. Então eu quero que você corresponda a este amor a Jesus Cristo. Eu sei que talvez você já sofreu muitas decepções nos seus relacionamentos e etc. Se frustrou, mas quero te dizer para você, Jesus, Ele te ama e você nunca vai se frustrar com Ele, porque o amor dele é pleno. É na alegria e na tristeza, no vale, mas também é nos montes. Em todos os momentos Deus estará com você. Às vezes Ele fica em silêncio, mas os olhos deles permanecerá atento a você, e na hora certa Ele tirará você dessa situação e vai fazer com que o nome dele seja glorificado na tua vida e você seja alegre na presença de Deus. Mas o versículo não termina por aí.
que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que há um alerta: não pereça. Então, se nós não tivermos uma fé verdadeira, voltada e praticada no Evangelho de Jesus Cristo, há uma palavra de juízo no final. Deus os apartará as ovelhas dos bodes, e possamos ser ovelhas, não bode, porque nós, se formos bode, ficaremos do lado de fora da cidade santa, onde Deus preparou para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele tem um plano na tua vida. Volte-se para Ele.